Hoje é a 19ª aula em Apocalipse. Eu quero cumprimentar os irmãos internautas, você que sempre nos acompanha, nos dá sempre o prestígio, a alegria de estar sempre conosco. Eu quero lhe convidar, você que está assistindo pela primeira vez, ou que já ouviu outras mensagens pregadas aqui no altar da Igreja DEF, eu quero lhe convidar para você, ainda que não é inscrito, se inscrever no nosso canal. Se inscreva aí no nosso canal, logo aqui no cantinho, está aí, inscreva-se. Então, inscreva no nosso canal, você receberá todas as mensagens automaticamente assim que elas forem postadas. Tá bem? Deus abençoe todos os irmãos internautas. Hoje, a 19ª aula, Apocalipse, capítulo de número 11. Os versículos é o de número 15 por diante. Nós sabemos que o capítulo de número 10 de Apocalipse, nós vivenciamos aí o interlúdio, o capítulo 10, também o capítulo de número 11 até o versículo 14, é um interlúdio entre a 6ª trombeta e a 7ª trombeta. O capítulo de número 11 foi dividido do capítulo 14 até o versículo final, é a 7ª trombeta, é o soar da 7ª trombeta. E bem sabemos que da 6ª trombeta para a 7ª trombeta, houve aí o interlúdio que nós estudamos nas 3 aulas anteriores. Na aula passada, no capítulo 11, do versículo 1 ao versículo de número 14, nós estudamos sobre as 2 testemunhas. Foi uma aula muito forte, é a 18ª aula em Apocalipse. Nós falamos sobre as 2 testemunhas. No capítulo 10, versículo 1, nós falamos sobre João que comeu o livrinho, né? Um livro trazido diretamente do céu. E agora iremos entrar aqui no soar da 7ª trombeta. Queridos, preste atenção, a aula hoje são poucos versículos e nós queremos assim entender a tão esperada 7ª trombeta, o soar da 7ª trombeta. Bem sabemos que a trombeta soada número 1, número 2, número 3, número 4, número 5 e número 6, estas 6 primeiras trombetas foi soadas como juízo de Deus, foi soada como verdadeiramente dando uma demonstração da ira parcial de Deus, aonde ele destrói terça parte das árvores, terça parte das águas, terça parte dos homens, terça parte dos também das estrelas, do sol, da lua e de todas as águas existentes na face da terra. Durante as 6 primeiras trombetas soadas, nós pudemos observar o juízo de Deus sobre a terra, mas ao mesmo tempo se misturou também a misericórdia de Deus. Em todas as aulas anteriores que nós estudamos, do soar da primeira até a 6ª trombeta, nós podemos observar o juízo de Deus, mas também podemos observar a misericórdia de Deus. No capítulo de número 11, o versículo de número 15, aonde soa a 7ª trombeta, a partir deste momento,
nós não iremos mais ver a misericórdia de Deus. Mas aqui, a sétima trombeta fala de totalidade. Também aonde Deus vai trazer o juízo sobre a terra de uma forma não parcial, mas de uma forma total. Aqui não haverá mais misericórdia e nem compaixão mais. Aqueles que não se arrependeram da primeira trombeta até a sexta trombeta, aqueles que não se humilharam e não se voltaram para Deus e não reconheceram a Deus, a partir deste momento perde todas as oportunidades que já tiveram. Deus agora vai derramar o seu juízo de uma forma não parcial, mas de uma forma total. E no versículo de número 11, entrando no capítulo 12, no capítulo 13, no capítulo 14, no capítulo 15, até o versículo de número 4 do capítulo 15, nós iremos ver que o soar dessa sétima trombeta será verdadeiramente o anúncio, a introdução das 7 taças que serão derramadas sobre a terra, aonde não haverá misericórdia, não haverá piedade, não haverá compaixão, aonde os homens da terra pagarão por tudo aquilo que fizeram, inclusive de não obedecer ao nosso Deus. O versículo 15 diz o seguinte: e tocou o sétimo anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Queridos, ao tocar a sétima trombeta, nós vemos que no céu houve, João disse que houve no céu. Mais uma vez, todas as vezes que vai falar sobre barulho no céu, vai falar grandes vozes. Todas as vezes que vai falar sobre barulho no céu, vai falar de alto barulho. Por isso que a Bíblia Sagrada diz que nós somos os perturbadores da terra, porque nós somos um povo barulhento na terra. Por que somos um povo barulhento na terra? Porque nós somos verdadeiramente cidadãos dos céus. Somos barulhentos por natureza. E vem-se uma pergunta que se muitos se fazem: há necessidade de fazer tanto barulho, sendo que o nosso Deus não é surdo? Há necessidade de falar tão alto, se o nosso Deus não é surdo? Eu vou pegar um lencinho aqui, só para falar aqui algo que me zanga muito, com algumas pessoas, e principalmente congelados, que não gostam de incômodo, que não gostam do Espírito Santo, não gostam de fogo, não gostam de poder, não gostam de glória, não gostam de barulho. Deixa eu dizer uma coisa para você. O barulho nós encontramos na Bíblia a todo instante, principalmente nos céus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Aqui, ó. Se já falando alto, tem muita gente que não atende. Se já falando alto,
gritando aos berros. Já tem muita gente que não escuta. Imagine falando baixo. Imagine falando baixinho. Então deixa os pentecostais gritar. Glória a Deus! Pode deixar os... Quem é pentecostal aqui, dá um brado de vitória. Aleluia. Somos pentecostais sim, acabou. A gente gosta de barulho mesmo. Então, ouve. Eu gosto de aproveitar o versículo, irmão. Eu gosto de aproveitar, eu não posso perder essa, né? Ao tocar o anjo a trombeta, houve no céu grandes vozes. E olha as vozes que dizia. Olha as vozes que dizia: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para sempre. Em alta voz, em grande voz, soou do céu. Agora, há-se uma pergunta a se responder. Por acaso, os reinos da terra não pertencem ao nosso Senhor? Por acaso os reinos da terra ainda não pertencem só a partir deste momento que o Senhor vai virar Senhor de toda a terra? Não. O Senhor é Senhor da terra por toda a vida. O Senhor é Senhor dos senhores por toda a vida. O Senhor é Senhor de reis, é Rei dos reis por toda a vida. Ele sempre foi rei, todo o tempo esteve no controle de Deus. E nós vamos observar isso lá em Daniel. A Bíblia diz que Nabucodonosor se tornou-se um rei potente. Ele cresceu tanto, seu orgulho cresceu tanto, ele estava tão estarrafado com tanta glória. E foi justamente o nosso Deus é quem deu permissão e elevou ele a isso, porque ele está no controle. Nosso Deus está no controle. O nosso Deus está no controle da vida do ímpio. O nosso Deus está no controle dos reinos, dos reis. Ele está no controle de tudo. Nabucodonosor estava achando que estava trabalhando para ele, mas Nabucodonosor estava trabalhando para Deus. Só que ele se orgulhou muito, ele achou tal, ele pensou que era o tal. Aí, para você entender que o nosso Senhor, ele sempre foi Senhor, e ele sempre comandou tudo. O rei da época, o manda-chuva da época, o grande Nabucodonosor, que era o rei top, que mandava em todos os reinos e em todos os reis da terra, disse: ah, pronto, eu mando de tudo, eu sou tudo, eu faço tudo, eu sou Deus. O que aconteceu com ele? O que aconteceu com ele? Deus disse: ah, é? Você está pensando que é você? Foi o que eu te coloquei aí, rapaz. Faz o seguinte: você vai comer capim. Você está achando que é grande, está achando que é poderoso, está achando que é? O que eu estou falando isso para vocês? Estou dizendo para vocês que o meu Deus, que o nosso Deus, que o nosso Jesus sempre esteve no controle de tudo, sempre mandou tudo. Ele pega e abate Nabucodonosor e leva ele a sabe que sei o que, um animal. Durante 7 anos colocou para ir comer capim. Leia a história em Daniel. O orgulhoso, o prepotente. E depois o nosso Deus, sabe o que fez? Tirou ele de novo de animal, de tomar os serenos, de comer capim, e levou ele de novo para o reinado. E disse: então exalta agora. Então nunca houve um momento. O que na verdade quer dizer aqui o versículo, que o mundo todo se tornou, que os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, é porque nós sabemos, queridos, que os julgamentos de Deus sobre a terra, o julgamento de Cristo sobre a terra, sempre foi parcial.
Não foi de forma total. Mas a partir deste momento da abertura do 7º selo, a partir do soar dessa trombeta, haverá totalidade no juízo de Deus. Não haverá mais conversa, não haverá mais não haverá mais alguém que vai dizer, não, eu faço até agora, até o momento, aí não aconteceu nada comigo. Aí o Senhor vai tomar todos os reinos na sua mão agora. A partir deste momento, sim, aí é que o Senhor vai cobrar na sua totalidade. Vejamos, ainda o grito, e os 24 anciãos que estão assentados em seu trono, diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo, olha, prostraram-se diante de Deus, dizendo, olha o que eles vão dizer, olhe para cá, olha o que eles vão dizer. Primeiro, graças te damos. Marca isso aí na sua Bíblia, marca isso aí. Olha o que os 24 anciãos, que já estão no trono, que já estão sentados, vai se curvar diante do trono de Deus, vai se ajoelhar, se prostrar diante do seu rosto, e vai dizer o seguinte, graças te damos. Eu vou aplicar aqui para você entender. Irmãos, ancião que é ancião, os anciãos que são os anciãos, que já está sentado em trono, olhe para cá, tem um coração grato, está agradecendo, graças te damos, Senhor Deus, Todo-Poderoso. Eles estão dando graças a Deus. Senhor, eu te dou graças, porque tu és todo-poderoso. O que ele está dizendo aqui? Eles estão dizendo que a Deus pertence todo o poder. Nós te damos graça porque tu és todo-poderoso, a ti pertence todo o poder. Será que você já agradeceu a Deus por isso? Será que você já deu graças a Deus por isso? Aleluia! Será que você já reconheceu que Ele tem todo o poder e que todas as coisas estão no seu controle? Todo o poder está na mão de Deus, não está na mão de Satanás, não está na mão do diabo, não estará na mão do anticristo. O poder, todo o poder está nas mãos do Senhor. E para Ele honra, para Ele glória, para Ele louvor. E os 24 anciãos vai se prostrar. Aleluia. Vai se prostrar e vai dar graças ao Senhor. Eu gostaria que você batesse no ombro do seu irmão assim e perguntasse se ele é uma pessoa grata. Pergunta, será que você... Pergunte mesmo, balance ele aí até ele te... Você é uma pessoa grata? A pior miséria do mundo é a ingratidão. É a pior miséria do mundo. E nós vemos aqui os anciãos, os 24 anciãos, dando o quê? Graças a Deus. Todo-Poderoso que és, e que eras, e que há de vir, que tomastes o teu grande poder e reinaste. Aleluia. Aí os 24 anciãos, que estão dando louvor, glória e graças a Deus, ele vai dizer que agora chegou o momento do Senhor tomar o poder e reinar. Porque nós sabemos, queridos, que nosso Deus tem todo o poder, mas nós sabemos que o poder, que o diabo também tem poder, parcialmente, mas tem. Nós sabemos que muitos poderosos aí têm poder. É verdade ou não é? Manda, desmanda, faz e desfaz. Mas só que a partir deste momento, os poderes da terra, os poderes das trevas vão ser aniquilados. Porque esse exato momento está introduzindo na 7ª trombeta
que nós iremos até o capítulo de número 15, vai estar introduzindo as 7 taças da ira de Deus, aonde virá o julgamento sobre a besta, o julgamento sobre o dragão, o julgamento sobre os infiéis. Virá o julgamento de Deus derramado nas próximas 7 taças que nós estudaremos a partir do capítulo 15. Então, nesse exato momento, eles estão dando glória a Deus. E no momento em que eles estão dando glória a Deus nos céus, olha o que acontece na terra. O versículo 18. Eles estão enaltecendo, glorificando, exaltando o nome do Senhor nos céus. Olha o que está acontecendo na terra. O versículo de número 18. E iraram-se as nações. As nações ficaram iradas. As nações iraram-se. Estavam totalmente iradas. Naquele grande dia, as nações estarão iradas. Mas olha o que acontece. E veio a tua ira e o tempo dos mortos, para que sejam o quê? Julgados. Veio-se a ira. Sabe a ira de quem? A ira de Deus. Sabe para quê? Para julgar. Julgar quem? Primeiro, os mortos. Em tempo dos mortos que sejam julgados. Este será o tempo em que os mortos serão julgados. Quem são esses mortos? Esses mortos são os mortos que não foram ressuscitados no grande dia do arrebatamento da igreja. Os mortos, aqueles que morreram em Cristo, como nós estudamos lá em Tessalonicenses, aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então aqueles que já foram mortos e que morreram em Cristo, já foram ressurretos, estão com Cristo. Mas nesse exato momento haverá um julgamento sobre os mortos. Quem são esses mortos? São aqueles que morreram sem Cristo, aqueles que morreram desviados do Evangelho, aqueles que morreram, que eram de dentro da igreja, que ouviu a palavra, mas que nunca consertaram as suas vidas, que sempre viveu vida errônea, sempre viveu uma vida dissoluta, que nunca importaram pela palavra de Deus, nunca importaram pelo exemplar da palavra de Deus, nunca se importaram em investigar, em estudar, não somente ao ouvir o pastor, mas pegar o manual da vida, pegar o manual da lei de Deus, estudar, averiguar e dizer: isso eu não posso fazer, isso eu não posso, isso está errado, eu tenho que me endireitar, eu tenho que estar assim. Esses que morrerem nessa situação, mesmo dentro da igreja, eles no dia do arrebatamento não ressuscitará, vai ficar para o dia do julgamento, que é esse julgamento, e o tempo dos mortos, para que sejam julgados. Os mortos serão julgados, nada será esquecido, irmãos. Quem morreu há 100 anos atrás, quem morreu há 200 anos atrás, não importa. Quem morreu há 50 anos atrás, não importa. Esses serão julgados. Agora, perigoso é para quem morrer daqui para frente, sabendo dessa verdade, e dizer: ainda há tempo para mim. Por isso que Jesus chamou aquele homem rico de louco. Disse: louco, se hoje pedir a tua alma, para quem será? Porque ele estava com bom salário, estava com muito dinheiro, e ele construiu o celeiro e disse: minha alma, folga, descansa, vive, eu agora me aposento, eu agora estou aposentado, eu agora estou de férias, pode ficar tranquilo. Aí Jesus disse: seu louco, seu débil mental, se te pedirem a tua alma hoje, para quem será? Por que Jesus disse isso? Porque isso é uma atitude, irmão, de uma pessoa que não tem juízo, não está importando com a sua alma, não está importando com a sua alma. Então, nesse grande dia será o dia do julgamento, que nós iremos estudar ainda minuciosamente. Serão as taças que serão derramadas. Vamos estudar, isso aqui só é uma introdução. A 7ª trombeta introduz a glória, o poder de Deus, a demonstração do controle, do juízo do Senhor Jesus, que vai começar a desenrolar
no livro de Apocalipse de uma forma total. Só que há julgamento para os mortos que morreram sem Cristo, ou sem aceitar a Jesus, ou desviado do Evangelho, ou que não quiseram aceitar ao Senhor. Aí também, e o tempo também de dares o galardão aos profetas. Irmão, como que a Bíblia é tão linda, hein? Haverá o juízo para aqueles que não aceitaram a palavra de Deus, mas haverá também o que? Galardão. Vai haver um grande galardão. Nesse exato momento, os profetas, aqueles que falaram em nome de Deus, eu não estou falando de falso profeta, não estou falando de falso profeta, estou falando dos profetas de Deus, que falaram a santa palavra de Deus, que tentou ou que levou uma multidão a reconhecer os seus pecados. Os profetas, aqueles que pregaram a verdade, que anunciaram a palavra de verdade ao ouvido das pessoas, que elas gostem ou que deixam de gostar, nesse grande dia eles serão galardoados. Receberá o seu galardão, porque aqui na terra, irmão, não tem galardão não. Na terra a gente tem crítica, é murmuração, é pedrada, é isso. Não quero receber galardão na terra. O nosso galardão não está aqui. O nosso galardão nós esperamos lá com Ele. Então nós somos crentes, não é para viver na terra. Nós estamos nos preparando, é para viver com Cristo, reinar com Cristo. Amém? É para isso que nós estamos. Então, esses profetas, que muitos deles foram apedrejados, muitos deles foram mortos, eles receberão o seu galardão. Agora, olha aqui também, não é galardão, não é só para profeta, é isso que eu me amarro em Deus. Galardão aos profetas, aos teus servos, você vê que aí tem uma vírgula, servos, aos teus servos. Os servos do Senhor também terão galardão. Quem são esses servos do Senhor? Esses servos do Senhor foram aqueles que serviram ao Senhor na terra. Aquele de uma forma ou de outra fez alguma coisa para o Senhor, algum serviço para Deus, prestou serviço ao Senhor. Você já viu que tem pessoas preocupadas até com a casa de Deus, com o templo do Senhor, de fazer alguma coisa para o Senhor? Tem pessoas que se preocupam até na casa do Senhor, de fazer alguma coisa, limpar a casa de Deus, né? Fazer alguma coisa na casa de Deus, está servindo a Deus, não é o homem, não é fazendo para o homem, é fazendo para Deus. E tem pessoas que têm amor, têm desejo, têm vontade de servir a Deus, de fazer alguma coisa para Deus. A Bíblia diz que eles também serão galardoados. Agora olha para você ver a terceira, e também aos santos. Parece que é a mesma coisa, mas não é. Quem são esses santos? Esses santos, irmãos, os galardões vai ser diferente. Os santos, esses santos aqui, foram aqueles que se separaram, se santificaram, se purificaram de uma forma diferenciada dos servos. Diferente porque tem pessoas que têm vida separada com Deus. Tem pessoas que têm vida santificada com Deus. Tem pessoas que querem, essas pessoas receberão um galardão diferente, diferenciados. O tempo que fica trancado com Deus, em oração, em busca, em jejum. Tempos que às vezes tem pessoas que se santificam, passam dias e dias em jejum, em oração, em purificação e santificação, só para ter só para se aproximar mais de Deus. Esses são esses santos. É diferente do servo. E além, ele não esquece dos outros, né? Ele ora pelos outros, ele pede o Senhor misericórdia pelos outros, compaixão pelos outros, ele se santifica, se purifica e ainda roga pelos outros. Também receberá galardão. Olha lá. E aos que temem o teu nome. Outro tipo, está tudo diferenciado. Profetas, de servos, de santos, e também os que temem o nome do Senhor. Quem são esses que temem o nome do Senhor? Irmãos, esses que temem o nome do Senhor são aqueles tementes. Você sabe que tem pessoas tão tementes a Deus? Tem pessoas que não têm serviço prestado para Deus. Não tem serviço. Não são servos. Servos que eu digo para fazer.
coisas para Deus, mas tem um temor, são tementes a Deus, vão receber galardão, porque teme. Quando vê alguém falar o nome de Deus em vão, ele condói, poxa, o nome de Deus. Eu ouvi falar que existe aí um ministério de defesa da fé, parece que é uma coisa assim, Ministério de Defesa da Fé. Irmãos, a Bíblia, nós não precisamos defender a Bíblia, não. Tem gente que quer defender Jesus, tem gente que quer defender Jesus, defender a fé. Irmãos, nós não temos condição de defender Jesus e nem a fé, nós temos condição de ser tementes a Deus. Todas as pessoas que vão tentar defender, acabam entrando em dificuldades, que nós não conseguimos defender. Nós precisamos de sermos defendidos por Deus, nós precisamos de guardar a Deus, sermos guardados por Deus, guardados por Cristo, amém? É isso que nós precisamos. Agora, e aos que temem o teu nome, aqueles que temem o nome de Deus, receberão galardão. É isso que vem soar a sétima trombeta, falar sobre o juízo de Deus, e também falar sobre esse galardão que teremos nesse grande dia. Agora, há pequenos e há grandes, tantos os pequenos e os grandes serão honrados, tanto pequenos como grandes, quanto grandes e pequenos, todos receberão o seu galardão. Amém? Quem são os grandes, irmãos? Quem são os grandes? Quem são os pequenos? Os pequenos sou eu e você. Amém? Agora, quem são os grandes? Os grandes, irmãos, eu posso crer que os grandes são os mártires. É Estevão. Este é grande, que entregou a sua própria vida. Esse é grande. Quem são os grandes? Os grandes é Paulo. Quem são os grandes na casa de Deus? O grande é Paulo. Quem é Paulo? Paulo é aquele cujo o pastor Robson Ferreira não chega nem a unha menor do dedo dele, lá do cantinho, aquela encravada. Esse é que é o Paulo. Você sabe quem era Paulo? Paulo era aquele que era preso pelo amor do Evangelho. Paulo era aquele que se entregou totalmente por amor do Evangelho. Eu não quero casar, eu não quero mulher, eu não quero nada, eu não quero filho, eu não quero nada, eu só quero Deus, fazer a obra de Deus. Esse é grande. Aquele que falou assim: eu estou pronto para morrer pelo Evangelho, eu estou pronto para morrer para Cristo. Aquele que enfrentou tudo, esse é grande. Amém? E tantos outros que eu poderia falar aqui, mas também graças a Deus que terá também galardão para nós, para os pequenos, porque o nosso Deus é justo, meu irmão. Ele é maravilhoso. Haverá tanto para grandes como para pequeno. Vamos continuar sendo pequeno mesmo. Amém, meus irmãos? Mesmo pequeno, o Senhor lembra de nós e cuida de nós. Nós jamais poderemos ser um Pedro, um apóstolo Pedro. Jamais poderemos ser como um apóstolo São Paulo, como um Estevão. Jamais nós poderemos ser como esses grandes homens de Deus, né? Mas nós podemos ser nós mesmos, pequenininho, mas que sirva a Deus, que teme a Deus. Amém? Haverá galardão para os grandes e para os pequenos e para os grandes. Amém, meus irmãos? Agora, terminando o versículo de número 18, o tempo de destruíres os que destroem a terra. Esse mesmo tempo do galardão será também o tempo do julgamento daqueles que destroem a terra. Porque, irmão, se tem uma coisa que acaba com a terra, você sabe o que é? Pastor, eu sei, é derrubar uma árvore. Pastor, eu sei, é matar um macaco.
Porque o que, para os homens aí fora, o que destrói a terra é derrubar uma árvore, é matar um macaco. E tem lei, a lei é mais ferrenha para quem mata um macaco do que para quem mata a gente. É perigoso a pessoa ficar presa pro resto da vida porque matou um macaco, porque cortou uma árvore, do que cortar uma pessoa. Então, não é isso que destrói a terra. Você sabe o que destrói a terra? Quantos quer saber, diga amém. O que destrói a terra é pecado. É isso que destrói a terra, é pecado. Que a terra era maravilhosa quando Eva e Adão começou a pecar, e começou a nascer os carrapichos, começou a nascer tudo que não presta na terra por causa do pecado. A morte, as dores, começou a vir tudo depois do pecado. Agora deixa eu aqui abrir um parênteses para dizer uma coisa. Eu não estou fazendo apologia não. Não derrube árvores e nem mate macaco. Não mate os animais. Os animais é digno do nosso carinho, do nosso amor. Eles têm uma serventia na terra. Cuide dos animais e também não derrube árvores. O que eu estou dizendo é que esse tipo de coisa não são as coisas que destrói a terra. O que destrói a terra é pecado. É o pecado que destrói a terra. Amém? Glória a Deus. Então, esses que estão destruindo a terra por causa do pecado, porque o que o pecado gera? O que o pecado gera? Gera morte. O salário do pecado é a morte. Até chegar na morte, irmão, acontece tantas desgraças até chegar na morte. Então o que traz destruição à terra é o pecado. E esses cujos pecam com as caras lavadas, inclusive tem em cima de altar, tem levitas, tem pastores, tem homens e mulheres que andam com a Bíblia debaixo do braço e andam pecando descaradamente. Esses nesse dia também vai receber a sua recompensa. E eu creio, irmão, que a chicotada vai ser mais forte. Porque uma coisa é enganar, é querer enganar, porque a Deus ninguém se engana. Né? A Deus ninguém se engana. Aí eu faço uma pergunta, eu aproveito e faço uma pergunta. Como é que está você e sua esposa? Eu fiz aqui esses dias essa pergunta, e eu quero estar batendo na tecla nisso. Como é que está você e seu esposo? A sua convivência com a sua esposa, com o seu esposo. Como é que está a convivência com você e seus filhos? Como é que está a convivência você e seus pais? Como é que está a convivência de vocês? Se você não consegue conviver bem com quem está perto de você, com quem é que você vai conviver bem? Então, olha, deixa eu dizer uma coisa. Crente, irmãos, crente, servo de Deus tem que ser servo de Deus. Dentro da sua casa, fora da casa. Dentro da casa, fora da casa. No trabalho, na escola, na rua. Aonde quer que você estiver, você seja crente. E principalmente dentro de casa. Se você não é crente dentro de casa, você não vai ser crente em lugar nenhum mais. Amém? Crente marido que ofende mulher, mulher que ofende o marido, filho que ofende pai, pai que ofende filho. Então, pare para pensar. E eu estava pensando, quando eu estava lendo isso aqui, em uma coisa muito importante, que eu queria dizer para vocês, que eu acho que também haverá eu creio que vai haver também, quando Deus for dar o galardão para os santos, para os salvos, eu creio que pessoas dentro da casa de Deus pode diminuir a questão do seu galardão, a questão daquilo que você vai receber, ou até perder o galardão. Sabe por quê? Porque não cuidaram dos seus filhos, não ensinaram os seus filhos no caminho em que devem andar. Porque tem tantos pais dentro da igreja que não estão nem aí para os filhos, não tem nenhum tipo de importância para os filhos, não está muito ligando. Ele vem para a igreja, ele quer a salvação, mas ele não está se preocupando com os filhos. Eu não estou falando de filho barbado que já está. Não estou falando de filha que. Não, eu estou falando de quanto criança que Deus te deu um molinho na sua mão para você cuidar. Eu estou falando disso. Eu creio que vai prestar conta também ao Senhor. Além de aqui na terra sofrer depois,
né, quando cresce, também vai sofrer naquele dia também. Eu creio que vai haver algum tipo de cobrança, porque eu não estou falando aqui de pais que se converteram ao Senhor Jesus, ao Evangelho, depois que os seus filhos já eram grandes. Eu estou falando de pais que teve toda a oportunidade de cuidar de seus filhos e não cuidaram. De pais que teve toda a oportunidade de dar o ensinamento da palavra aos seus filhos, de ensinar os seus filhos e não ensinaram. E que estão hoje chorando por aí. Eu estou falando desses. Então é preciso que nós temos aqui vários pais que têm filhos pequenos ainda, que estão no controle das suas mãos. É preciso que vocês estejam atentos. Eu estou ensinando todos os dias na igreja. Cuide dos seus filhos. Se você não presta para cuidar dos seus filhos, eu não sei mais de quem você vai cuidar. Menos da casa de Deus. Você não tem condição de nada. Então, Provérbios capítulo de número 22. Crie o seu filho no caminho em que deve andar. E quando crescer, então se desviou. Quando cresceu, é porque você não cuidou dele. Você não cuidou dos seus filhos, como deveria cuidar quando pequeno. Então, sai de trabalho que está te empatando, te impedindo. Faça o que você puder. Cuide da sua família. Enquanto há tempo. É verdade. O evangelista Carlos está dizendo, como nós estamos nesse dia que chegou o dia de hoje, esse grande dia também vai chegar. Parece estar longe, parece, mas não está não. Parece, só parece, mas não está. Esse grande dia vai chegar. Vai chegar. Amém? Isso foi profetizado lá já por Daniel. Se for ler Daniel, Zacarias, foi profetizado lá 600 anos antes de Cristo. Aí, você vê que olha onde nós já estamos. Quantas dessas escrituras não já foram cumpridas? Quanto? De lá para cá. Quantas nós não já vimos cumprir? E essa também vai cumprir. E não vai demorar. Amém? Versículo 19. Aqui há uma grande polêmica. E eu vou até responder aqui uma pergunta. O versículo 19 diz o seguinte. Leiam para mim todos, por favor, em voz alta. 19. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca do seu concerto foi vista no seu templo, e houve relâmpagos, e vozes, e trovões, e terremotos, e grandes saraios. Muito bem. E abriu-se no céu o templo de Deus. Escute bem. E abriu-se no céu o templo de Deus. E a arca do seu concerto foi vista no templo, no seu templo. Aqui mora algumas errôneas interpretações, porque muitos se perguntam, aonde está a arca do concerto? Aonde está a arca da aliança? E muitos vai para Apocalipse, capítulo de número 11, versículo de número 19, e vai afirmar que a arca do concerto está nos céus. Mas essa arca do concerto aqui não é aquela arca do concerto que Deus fez com Israel. Essa arca aqui não é a arca da aliança. Essa não é a mesma arca. Tem pessoas que estão achando. E muitos estão dizendo, já procuraram a arca para todo lado. Nós sabemos que a arca é tema para filmes, né? Vários filmes aí já foram publicados. A procura da arca perdida. E inúmeros filmes, livros, né? Pessoas procurando aonde supostamente pode estar essa arca. Então já vasculharam a arca, procurando essa arca para todos os lados. E ninguém se sabe onde está a arca. Então alguns acham que essa arca foi retirada e foi levada para o céu. E tem alguns que dizem o seguinte: o que nos céus,
o que tem nos céus que foi feito na terra. Aí, muitos vão entender que é a arca, mas não. Eu vou dizer para vocês, eu vou responder essa pergunta. O que existe nos céus, que está nos céus, a única coisa que está no céu, que foi feito pelos homens na terra. Só tem uma coisa, só tem algo nos céus, que foi feito pelos homens aqui na terra. Pastor, é a arca da aliança e a arca do concerto. Não, a única coisa que existe no céu, que foi feito pelos homens, é as marcas da mão de Jesus, que estão nas suas mãos. A única coisa que existe no céu, que foi feito pelo homem, é as marcas que estão na mão de Jesus, que essas não vão sair, porque é o símbolo da nossa vitória. Amém? Esta é a única coisa que tem, é as marcas nos pés e a marca, aleluia, do seu lado. Esta é a única marca que tem, a única coisa que tem no céu que foi feito pelos homens na terra. Amém? E nós seremos reconhecidos, e naquele grande dia, Israel vai reconhecer, porque quando ele levantar as mãos, Israel vai ver as suas mãos furadas. Não que vai estar literalmente furada sem sangue, não vai pensar nisso. Vai estar a marca, né? Porque sabemos que Cristo é Deus, é todo poderoso. Mas essa marca só estará para a lembrança, que Ele nos comprou com o seu precioso sangue. Amém? Então não, essa arca aqui, esta arca, irmãos, que arca é essa, pastor? Esta arca que está falando aqui é simbólica. Essa arca, Deus está dizendo que Ele abre o seu templo, e no seu templo se verá a arca do concerto, ou seja, a arca da aliança. Então nesse grande momento, se abrirá o templo, e Deus está dizendo assim: eu não esqueci da aliança que eu fiz com vocês. Eu não esqueci do concerto que eu fiz com vocês. Deus, Ele fez um pacto com o seu povo. Sabe por que nós estamos aqui? Porque nós temos um pacto com Cristo. Nós temos um pacto, nós temos uma aliança com Deus. E nesse dia da abertura do sétimo selo, do soar, da sétima trombeta, nós iremos ver esta essência, aleluia, saindo do trono, ou seja, do templo de Deus, o concerto que Deus fez conosco, ou a aliança que Deus fez, o pacto que Deus fez. Então, querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Você pode esquecer, nós podemos esquecer, mas o nosso Deus jamais irá esquecer do pacto que Ele fez com o seu povo. Jamais. Então naquele grande dia abrirá-se o templo, porque sabemos que o verdadeiro templo está nos céus. Abrirá-se o templo e Deus vai fazer com que as nações, todo o povo da terra se lembre que a aliança que Ele fez, que o pacto que Ele fez ainda está de pé. Amém? Agora, logo após isso, houve o que? Relâmpagos, vozes, e trovões, e terremotos, e grande saraiva. Por que logo após nós vivenciarmos tudo isso, vai haver relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande saraiva? Sabe por quê? Porque todas as vezes que o relâmpago, todas as vezes que muitas vozes como se fosse de cachoeira, como se fosse uma cachoeira, os trovões e os terremotos se apresentam, isso simboliza o poder de Deus, o controle de Deus, o poder de Deus. Porque o único que tem capacidade de fazer terremoto, de fazer tremer céus e terra, é quem? Deus. O único que tem capacidade de fazer trovoar, quem é? Deus. Então vai vir uma grande lembrança.
começar a relampejar, o único que tem condição de fazer isso é Deus. O homem pode inventar tudo que ele quiser, mas ele nunca vai conseguir fazer um relâmpago sair do Oriente e se fechar no Ocidente. Amém? São símbolos do poder de Deus. Amém, meus irmãos? Aqui encerra a nossa 19ª aula. Apocalipse capítulo 11, versículo 15 ao versículo 19. Deus abençoe nossos irmãos internautas que tiveram nessa aula conosco. Deus abençoe sua vida de forma especial. Aqui nós encerramos esta 19ª aula para a glória de Deus.